Você já percebeu que tem muita coisa acontecendo atrás dos bastidores da política, não é verdade? E ninguém quer que você entenda. Pois é, hoje a gente vai falar de um verdadeiro embate que está acontecendo entre titãs. Esses titãs, gente, é da cúpula, da alta cúpula de deputados e ministros do STF. É isso mesmo, e tem sido as vozes mais ousadas um contra o outro, é isso mesmo. E eles não recuam um minuto sequer. E em meio a tudo isso, gente, quem reaparece com força? Pois é, nós temos aí o nosso presidente e, é claro, sem te contar mais, que teve até prisão. Estamos boquiaberto com essa notícia e você vai ficar mais de cara ainda ao saber o que aconteceu na prisão de alguém tão importante. Pegou todo mundo de surpresa. Acompanha aí comigo que você vai saber quem é que foi preso. E essa pessoa de extrema importância, presa agora, acabou de ser presa, e eu vou trazer aqui para você. Gente, essa história tem tudo de disputa e poder. É imprensa envolvida, muita polêmica, e nesse vídeo você vai entender tudo. Sabe por quê? É um enfrentamento de longa data entre eles. E qual é o papel deles na nossa política? Pois é, vocês vão saber. E o Lula tem tudo a ver com isso, gente. E o mais importante é que isso afeta a vida de quem vive aqui embaixo, para quem vive de benefício, do trabalho honesto, tá? Da aposentadoria, enfim, de tudo. E olha, o impacto é muito grande. Então você fica comigo até o final, porque você vai entender tudo o que está acontecendo por trás das câmeras, tá? E por trás dos discursos bonitos também. Não saia daí porque você não vai se arrepender. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, acione o sino de notificação, já vai deixando o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, que você vai tomar conhecimento de tudo que está acontecendo. E olha, não se esqueça, essa prisão pegou todo mundo de surpresa. E tenha certeza que desviou o seu dinheiro, arrancaram na cara larga, mas acabaram de pegar humilhante. É isso mesmo. Briga de titãs, como eu falei, gente. Briga de titãs, mas acabaram de pôr a mão no humilhante, tá? E eu vou contar para você o que foi que aconteceu. Então continua aí comigo. Bom, gente, política, plenário, Congresso, Senado, eles estão se degradando. Nunca na minha vida eu vi um cenário tão complicado como este de hoje. Nem parece que nós estamos falando de algo tão sério, né? Nem parece que nós estamos falando de alguma coisa que se refere de fato ao quê? A política, a algo que tem que trazer segurança para a população. Mas eu vou conversar com você a partir de agora, presta bastante atenção aí. Nós vamos conversar pelo confronto direto entre os titãs. Pois é, gente, presta bastante atenção aqui que nós vamos começar a falar agora desse confronto que passou de profissional. Nós estamos falando de algo de cunho pessoal, é isso mesmo, gente. A deputada Bia Kiss, que sempre teve uma postura firme em defesa da liberdade de expressão e contra ela, chama de ativismo judicial, fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes.
Segundo ela, ele está ultrapassando os limites constitucionais e agindo como uma espécie de superpoder. Ele está se utilizando, né, da toga, do poder que ele tem e está ultrapassando os limites. Bom, que intimidada, né? Opositores, é isso mesmo, gente. Superpoder que intimida opositores, bloqueia perfis, manda prender sem passar pelo Congresso. Olha só, o que vocês acham? Vocês acham que ela tá certa ou que ela tá errada, gente? Ela recentemente fez um discurso frente à Câmara dizendo: o STF virou legislador e censor ao mesmo tempo. E isso é perigoso para a democracia. O que vocês acham desse discurso da Bia Kiss? Fala para mim aí nos comentários, já vai comentando o que você acha. Por outro lado, Alexandre de Moraes continua firme no inquérito dos fake news. Bom, agora aquele chamado como inquérito do Estado Democrático de Direito, alegando que está combatendo ameaças reais à democracia. E você aí de casa, você acha que é isso mesmo? Ou você acha que tem alguma outra coisa diferente disso que estão pregando? Gente, essa disputa já não é mais só uma disputa jurídica. Virou uma briga política, inconstitucional, institucional e até pessoal, né? O que vocês acham disso? Vocês acham que tá certo ou que tá errado? Eu acho que nós deveríamos dar a nossa opinião com relação a isso. E você aí de casa? Você acha que tá certo? Conta aí pra mim. Vai falando aí nos comentários. Uma coisa é certa, pessoal. Depois que ela fez o comentário a respeito de Alexandre de Moraes, ela virou alvo de um pedido de investigação criminal, né? É isso mesmo, por causa do discurso crítico que ela fez. Agora, quem tá certo e quem tá errado, não se sabe, né? Até porque hoje a gente tem que se restringir, aliás, a gente tem que exercer o direito de permanecer calado, porque tudo que você falar poderá ser usado contra você. Então, no caso dela, né, ela falou o que quis e agora está colhendo o que não quis. Ela acabou virando aí alvo, né, em função dos comentários que ela fez a respeito do nosso ministro. Seguindo mais adiante, gente, lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma bomba bombástica para vocês de casa? Muito bem, prisão saiu em cima da hora, acaba de sair a prisão de João Nazareno Roque. É isso mesmo. Sabe quantos milhões ele furtou, desviou ou é acusado de? Muito bem, 541 milhões de transferências fraudulentas em Pix. É isso mesmo, ele foi preso, acusado de facilitar os maiores golpes cibernéticos contra o sistema financeiro brasileiro. Ele era funcionário da empresa CIM, software responsável em interligar instituições financeiras ao sistema de pagamento do Banco Central. Segundo a Polícia Civil, de São Paulo, Roque forneceu credenciais de acesso aos criminosos, permitindo que realizassem transferências fraudulentas via Pix, totalizando 541 milhões em uma única operação. É isso mesmo, gente. De acordo com as investigações, Roque foi abordado por um homem em um bar, no bairro City
Jaraguá, em São Paulo, em março de 2025, que alegou ter seduzido ele pela proposta dos criminosos e afirmou que não sabia o que aconteceria após fornecer as credenciais. No entanto, a polícia não identificou qualquer tipo de coação ou ameaça. A versão do suspeito será confrontada, tá, nas investigações para ver se isso é verdade ou se é mentira. Após a prisão, pessoal, a justiça determinou um bloqueio de 270 milhões em uma conta, utilizada para receber os valores desviados. Além disso, a polícia prendeu equipamentos eletrônicos na residência do João Roque, tá? Que estão sendo analisados para auxiliar na investigação. A empresa de software a qual ele era colaborador, com autoridades competentes em incidentes, decorreu o uso de técnicas de engenharia social para compartilhamento indevido de credenciais e não de falhas no sistema de tecnologia da empresa. Ele foi preso em caráter temporário, tá? E deve responder por associação criminosa, furto qualificado mediante fraude e segue sendo investigado o caso para identificar os demais envolvidos pelo esquema. É isso mesmo, pessoal. Então veja bem. A partir do momento que ele fez todo esse desvio de dinheiro com a ajuda de outros meliantes, agora a polícia vai ter que entrar com apuração, né, desse crime para conseguir identificar as outras pessoas que participaram e ver se consegue bloquear outros valores que foram desviados. Se não, se já perder o lastro desses valores, infelizmente não serão recuperados. São valores do Banco Central. Provavelmente vai aparecer muitas vítimas agora, a partir de agora, com essa prisão. Então fique atento aí que provavelmente por algum motivo aí, de alguma forma, pode ter sumido o dinheiro da sua conta. Seguindo mais adiante, nós temos outras notícias aqui para você. Acaba de sair, tá, uma notícia que eu vou passar para você agora, então preste bastante atenção. Se você gostou dessas informações até agora, deixa o seu joinha, vai se inscrever em nosso canal e compartilhe o nosso vídeo. Também não se esqueça de deixar aí nos comentários as suas opiniões, né, a respeito do que estão falando, a respeito dessa confusão aí com o governo e tudo mais, tá bom? Então, seguindo mais adiante aqui, nós temos mais assuntos pendentes com você. E agora nós vamos falar sobre o governo vence, pessoal, a batalha sobre o IOF, mas arrisca perder a guerra política com o Congresso Nacional. É isso mesmo, gente. Isso quem avalia é um cientista político. E como é que ele coloca e se posiciona a respeito disso, gente? Por trás da recente vitória, né, simbólica do governo federal, na narrativa em torno da proposta do aumento, né, do imposto sobre as operações financeiras, rejeitada ali pelo Congresso Nacional, está uma batalha mais ampla, né, e complexa para o cientista político que o senhor Guilherme Carvalho, ele deixa claro, né, numa matéria que ele passou aí para o Jornal da Opção, o seguinte. Olha só, pessoal, o que ele diz. Vou deixar isso aqui para vocês, tá? O executivo, ele poderá até ter conseguido ativar suas bases de apoio e sensibilizar parte da opinião pública, né? Mas enfrenta crescente deteriorização nas relações com o legislativo, que ameaça comprometer sua governabilidade até o fim do mandato. Bom, acho que palavras dele, tá, pessoal? Eu estou replicando para vocês que o fato da batalha que foi vencida no campo da opinião pública já ativada, agora a grande questão é o debate sobre o EAF realmente politizado. Quando
ele chegou nas camadas mais profundas da sociedade para que a gente possa medir e dizer que o PT realmente venceu essa queda de braço, pondera o analista. A proposta do executivo prévia um aumento gradual nas alíquotas sobre as operações de crédito, com o objetivo de ampliar a arrecadação até 12 bilhões em 2025. O plano foi barrado pela maioria do Congresso, sob o argumento de que representaria um aumento na carga tributária em um contexto de desaceleração. No caso, desaceleração econômica, tá, pessoal? E alta pressão inflacionária. À medida de que o acordo com o governo visava financiar programas sociais e conter déficit fiscal. No entanto, para Guilherme, a tentativa do governo de transformar esse embate em uma bandeira ideológica para o Congresso e judicializar a disputa ao acionar o STF revela mais fragilidade do que as forças. Ter acionado o Supremo pode entrar nesta briga, tá, e tornar uma disputa mais complexa, pois temos 1 ano e meio de governo ainda. E a questão se coloca como manter relações minimamente operacionais como o legislativo é até lá. Então, pessoal, é uma repetição de erro. A estratégia de polarização e mobilização digital adotada pelo Planalto em torno do IOF lembra, segundo eles, a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro no início de seu mandato, quando também apostou em confrontos do Congresso e STF, como forma de consolidar sua base de apoio, ficar nessa batalha para tentar polarizar os meios de redes sociais. Foi uma estratégia que Bolsonaro tentou lá no começo e deu errado. Destaca ainda que, apesar da narrativa progressista adotada pelo PT, a atual composição do Congresso é majoritariamente conservadora e refratária a aumentos de impostos. Isso cria um ambiente de pressão constante sobre o governo, que detém apenas a base minoritária e fragmentada do legislativo. Você ganha eventualmente a batalha, mas pode perder a guerra porque o Congresso tem pontos de pressão mais distribuídos, os freios e contrapesos que estão muito pulverizados e fragmentados na opinião pública. Na prática, isso significa que, mesmo que o executivo consiga vitórias pontuais ou controle a agenda do noticiário em determinadas semanas, o Congresso pode obstruir pautas centrais, barrar indicações, retardar votações importantes e impor medidas que restringam ainda mais a margem de manobra fiscal do governo. Bom, então, pessoal, de certa forma, por mais que eles tentem segurar, de certa forma, eles não vão conseguir. É como se fosse uma máscara, entendemos, né? Eles vão patinar no seco e não vão sair do lugar, não é verdade? O aumento do IOF tem impacto direto sobre empresas, consumidores e eleva muito o custo, né? E esse aumento, ele vai penalizar quem? A classe média e setores produtivos em um momento de crescimento lento. E isso vai causar um impacto muito grande e a inflação e entre outros vai impactar demais e isso não vai ser bem visto na nossa economia. E não vai regular as contas do governo. Pelo contrário, vai causar um impacto ruim, politicamente falando e economicamente falando, e não vai chegar a uma situação de equilíbrio, né?
Então, o governo quer se utilizar desse instrumento para tentar incentivar ou desestimular determinados comportamentos no mercado financeiro. Eu creio que desestimular. Porque com isso, com os aumentos, as coisas só vão piorando a situação. E cada vez mais a moeda perdendo o seu valor. Bom, comenta aí o que você acha disso. Voltamos no próximo vídeo com mais informações para você aí de casa e também aguardamos o seu posicionamento. Até a próxima!